Amanhã eu vou não vir. Como alguns alunos falavam quando dava, professor, amanhã eu vou não vir dia da prova. Sabe por que eu vou não vir? Por quê? Vai ficar doente. Disso, vou não vir, né? Eu vou não vir porque eu vou lá para Brasília ver desfile de blindado. Vai ser Coisa bonito. linda. Não, eu quando vejo desfile de blindado me dá um je ne sais quoi, assim, sabe? Uma coisa, negócio, né? né? Porque eu tô aí virado na giraia do bolsonarismo e não posso ver um milico que já fico meio doidão, assim. Me dá uma coisa, Boifuruia, uma comichão interna, como dá neles, né? Eles são chegadão, sim, né? assim, num milico, num uniforme, numa botina. Verde né? oliva, um negócio... Eles gostam dessa estética assim, né? Uma coisa viril, assim, cheio de macho ali, tudo junto. Boifuruia, ameaçando o civis, né? Olha, deveria haver um limite para o ridículo, né? Mas parece não haver, né? Sem querer fazer trocadilho com o navio escola, símbolo da Marinha, né? É o canto do cisne, nesse caso do cisne branco, né? Até a musiquinha, né? Com o cisne branco, quem não entende, não... Depois eu vou bem, né? É o canto do cisne da tentativa de intimidação. Vamos lá, existe a tal da Operação Formosa desde 1988, que é um exercício da Marinha, sai do Rio de Janeiro, já está a caminho, passa por Brasília, vai para a cidade de Formosa, e ali conclui os seus exercícios. Tá. Bom, dessa vez vai ter o aporte da aeronáutica, do exército e tal, e Bolsonaro e Braga Neto, claro, né, resolveram estacionar blindados, tropa, armamento, na Praça dos Três Poderes. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Então, aquilo que é um símbolo de paz e tal, de autonomia, de nacionalidade, vira ameaça, né? Vejam bem, senhores militares, o que Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas e o que vocês estão fazendo consigo mesmos. Porque essas coisas não se esgotam em si. Existe uma história, existe uma trajetória. Vocês sabem que vocês exercem um protagonismo no Brasil, hoje, que não existe mais em nenhuma democracia do mundo. E, portanto, isso vai acabar. Vai acabar. A questão é como vai acabar. Se acaba com gente na cadeia, ou se acaba de acordo com as regras do jogo da democracia, etc. Então, é evidente que ao botar essas tropas ali, no momento em que o Congresso vai discutir a PEC do voto impresso, e depois de todas as ameaças que o Bolsonaro fez, e depois do próprio Braga Neto ter mandado recado para Arthur Lira, o que até hoje Arthur Lira não negou, notem as chances que o Arthur Lira está tendo de negar que tenha recebido a ameaça. Não negou. Depois disso tudo, é evidente que está usando esse exercício regular, porque bastaria então ir alguém ali fazer o convite, né, ao presidente, ao ministro da Defesa, e pronto. Como acontece todo ano, é evidente que ele está usando para criar uma encenação, uma mímica, uma coreografia para pressionar o Congresso e para mostrar que tem o controle das Forças Armadas. Olha, eu não quero ficar entrando em porfias com certas análises que eu estou vendo por aí, porque senão fica parecendo que a coisa mais importante é quebrar o pau em torno do significado disso. Entendeu, Bob? Entendeu, Olha bem? Parece que o mais importante é assim, analistas divergem sobre natureza do exercício. Até porque não há divergência nenhuma. É claro que é uma pressão. E eu também reconheço ser uma pressão.
A questão é se é uma pressão na linha canto do cisne ou se é uma pressão que realmente é ativa no seguinte sentido. Olha, se a Câmara não fizer aquilo que eles querem, então vai ter golpe. Eu acho que a Câmara não vai fazer o que eles querem e acho que não vai ter golpe. Isso não quer dizer, em absoluto, que não estejamos diante de um absurdo. É evidente. É evidente que se está instrumentalizando as Forças Armadas. E é evidente que as Forças Armadas, em alguma medida, se deixam instrumentalizar. É claro que o Braga Neto está impondo essa ação, os comandantes poderiam dizer, especialmente da Marinha, que é uma operação principalmente da Marinha, poderia dizer, olha, não quero, não vou, não será assim, e se estaria criado mais um problema ali no seio das Forças Armadas, o que parece estão tentando evitar. Agora, é evidente que há setores das Forças Armadas, essas coisas elas não são lineares. Você tem vertentes complexas e contraditórias no interior desta história aí, né? Agora, é evidente que isso também só acontece porque você tem Forças Armadas que exercem um papel, insisto, um protagonismo na vida pública brasileira que é incompatível com a democracia. Porque Forças Armadas e porque armadas não podem ter esse protagonismo na vida pública que tem no Brasil, seja por meio do exercício de cargos públicos, seja emitindo recados aos outros poderes, como se constituíssem em forças autônomas não reguladas pela Constituição, que devessem ditar as suas vontades à sociedade civil. Como se, na tradição da democracia, não fosse justamente o contrário. É a sociedade civil que controla as Forças Armadas, voltando ao livro aqui nunca citado bastante, né? O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington, é o chamado controle objetivo das Forças Armadas. As Forças Armadas servem ao Estado brasileiro. Se subordinam ao poder político, em defesa essencialmente da Constituição e da soberania nacional. Esse próprio exercício que aí vai, não é um exercício, atenção, preste atenção a isso, e se eu estiver errado, o comandante da Marinha pode ligar aqui agora para dizer, esse exercício não é contra os nativos. Esse exercício busca evidenciar a proteção aos poderes da República contra ameaças externas. Não contra ameaça interna. O papel das Forças Armadas na segurança interna é um papel subsidiário, subordinado ao controle dos outros poderes. Ou dos poderes, porque não é um poder. Um poder da República. Não é? Apenas subsidiário. O papel principal das Forças Armadas é defender o Brasil e no mundo inteiro seus respectivos países de agressões externas. Não é? Então, esse exercício busca evidenciar o poderio daqueles que têm como resistir a ameaças externas. E, obviamente, está havendo um desvio aí, que é usar, né, nos 33 anos de celebração das eleições diretas no ano que vem, o país que não enfrenta, enfim, que a rigor desde 1985 é uma democracia, ainda que ali você tivesse um presidente eleito indiretamente, né? Mas já era o fim do regime militar. Então, quando o Brasil celebra, talvez não, o maior período de estabilidade democrática, bastaram, insisto, 2 anos e meio para que Bolsonaro nos colocasse nessa situação vexaminosa, constrangedora.
e que rebaixa a dignidade das Forças Armadas. Transforma as Forças Armadas em entes de ameaça ao povo, à população. Soldados, como se houvesse soldados voltados contra o próprio povo. E ainda que se pudesse argumentar, só a título de estressar o argumento, que há pessoas também do povo que apoiam essa intervenção, o papel das Forças Armadas, obviamente, não é incentivar esse confronto, mas buscar eliminar o confronto. Eliminar o confronto não pela força. Abstendo-se, pois, desse tipo de intervenção que só contribui para criar conflitos internos. Então, é sim uma ameaça, agora é a ameaça de um fraco. É a ameaça de quem sabe que perdeu. E ele sabe que perdeu. Ele concedeu uma entrevista a uma rádio bolsonarista na Bahia, e olha o estágio que nós chegamos, né? Nós temos rádios bolsonaristas, meios de comunicação que são concessões públicas, reguladas por lei, se dedicando a proselitismo político e não raro, em alguns casos, incentivando o golpe de Estado. E abrigando pregação golpista. Que isso venha a ter consequências no futuro. É preciso que tenha. São agressões à Constituição. Não se trata de divergência de opinião. Quem defende golpe não se trata de uma opinião aceitável defender o golpe. Quem defende o golpe está defendendo a não democracia. Porque quem defende a democracia defende a divergência de ideias. Ah, mas não é uma divergência de ideia defender o golpe? Não, porque aí você elimina a contradição. Tá claro o que é que eu diga de novo? Há opiniões que não são aceitáveis no conjunto da diversidade de opiniões. Eu não posso abrir um debate aqui com os três meninos e dizer assim, olha gente, somos livres aqui, cada um diz o que bem entende. E aí a minha posição é a seguinte, eu acho que vocês não devem ser livres para dizer o que vocês bem entendem, eu acho que vocês, se divergirem de mim, merecem tomar porrada. Pronto, não tem mais debate. A minha opinião já não é mais uma divergência aceita. Mas o Bolsonaro, nesta rádio bolsonarista, aí disse, se não tivermos uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares e tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele está dizendo aqui que os parlamentares estão sendo chantageados ou então o Supremo vai fazer sei lá o que com eles. Fosse assim, o Supremo imporia qualquer votação, então. Não, esse é o Supremo que o Bolsonaro gostaria de ter. Esse é o Supremo que um dia ele pretende ter, se ele continuar no poder. Porque se ele for reeleito, ele vai indicar mais 2 ministros, aí ele terá indicado 4. Na cabeça dele, ele forma um Supremo, como Chávez fez na Venezuela, como outros autoritários ou ditadores fizeram. Ele forma um Supremo que simplesmente referenda suas vontades. Então ele sabe que perdeu, é uma demonstração de fraqueza, não de força, e é um processo intimidatório, obviamente intimidatório. E, portanto, isso reforça, a meu ver, a necessidade de os parlamentares serem muito claros. A votação é nominal. Aliás, foi pautada para amanhã a questão do voto impresso. Só que tem outras coisas na frente. Não sei se a sessão começa, não termina e continua depois, enfim, pode começar amanhã. Os bolsonaristas estão fazendo pressão para adiar, porque acham que ainda conseguem. Não vão conseguir os 308 votos. Não vão conseguir, isso vai ser derrotado. Agora, fiquemos muito atentos todos para a história. Quem quer que, depois dessa manifestação, na Praça dos Três Poderes, ainda vote
ainda se coloque favoravelmente ao voto impresso, é um pulha, um covarde, um vagabundo, um canalha. É assim mesmo. Eu não diria isso até ontem. Até ontem eu não diria. Porque não havia essa ameaça. Agora que há, é isso mesmo. Façamos a lista dos que votarem a favor. E que ela seja amplamente divulgada. Para saber quem é que aceita subordinar o Congresso a uma ameaça armada. Mas, Reinaldo, você mesmo está dizendo que você não acha que o golpe aconteça. Não, não acho que aconteça. Até porque eu já disse, golpe é fácil de dar, difícil é sustentar. E o dia seguinte? E depois? Como vai ser? Hã? Não, tem gente pregando abertamente. Hoje mesmo me chegou um negócio de uma rádio no Rio Grande do Sul. O sujeito recebe lá um comentário de um outro comentarista da própria rádio, falando que não, os militares têm que isso mesmo, tem que ir para a rua, pegar o Supremo e como que colecionar alguns crânios ali e resolver tudo. Assim. Rádio. Concessão pública. Hã? E, infelizmente, em certos setores da imprensa, essas pessoas falando essas coisas estão sendo abraçadas e aceitas como divergência de opinião. Eu vou seguir, olha, muito nesse debate. Divergência de opinião. A divergência de opinião é aceitável até o momento em que a sua opinião não seja extinguir a minha opinião. Pela força. A sua opinião é aceitável até o momento em que a sua opinião não seja acabar com a democracia, que permite a minha opinião. A democracia não pode ser tão elástica a ponto de admitir aqueles que querem acabar com a própria democracia. É simples. Não é? Então, há coisas que são flagrantemente criminosas que estão sendo tomadas, e nós vamos ver que tem um outro assunto aqui referente às redes sociais, está se querendo naturalizar o crime. Confundir crime com liberdade de expressão. Não por acaso é um governo que confunde liberdade de expressão com crime. Não é mesmo, André Mendonça? Então tem a sutilidade esse negócio aí. Vamos ver quem é que depois disso ainda segue nessa toada. Não acho, e eu concordo, aliás, o ministro Raul Jung, o ex-ministro da Defesa, se manifestou nesse sentido, acho que é prova de fraqueza. Agora, olhem, e o Brasil já entrou agora na mira também da questão ambiental, de novo e de uma maneira muito grave. Olhem o que está acontecendo, inclusive com a reputação do país lá fora. Os grandes aí do mercado financeiro, do comércio, da indústria, que se manifestaram em defesa do sistema eleitoral, reparem a disposição que tem o presidente para assim desafiar as instituições e se colocar acima da lei, intimidando de maneira descarada o Congresso Nacional. E uma questão aqui, agora, né? Então, que fique nesta primeira parte do editorial consolidado, que é truculento, é ameaçador, mas é prova de fraqueza.